Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Comunidade DS. Eu sou o Meigron, sou cientista de dados sênior e esse vídeo aqui é sobre a síndrome do impostor, que é a síndrome que ataca grande parte das pessoas que estão buscando uma nova oportunidade numa área diferente, até mesmo buscando crescimento profissional. Se você muitas vezes acredita que você não é capaz, você acredita que não vai conseguir, você não se vê digno de ocupar uma certa posição, ou você não tem convicções de que você pode sim conseguir, e isso te sabota, te faz ficar paralisado, te faz não dar o próximo passo, fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai analisar uma história aqui que pode ser muito parecida com a sua, e eu vou revelar o que essa pessoa fez para superar essa dificuldade, espantando, de uma vez por todas, a síndrome do impostor e conseguindo uma vaga na área de dados depois de 10 anos de formado na engenharia civil. Então nós vamos conhecer um pouco da história do Felipe. Olá, CDS! Muito feliz e orgulhoso de compartilhar com vocês que sou o contratado número 253. Comecei meus estudos na comunidade em abril de 2024, depois de passar por uma jornada de descoberta do que eu realmente gostaria, do que eu realmente queria. Me formei em engenharia civil em 2015 e trabalhei em construção, projetos, migrei para a área de marketing em análise de dados, atuei como programador júnior em Power Apps, e principalmente a maior experiência como engenheiro civil em fiscalização de obras e avaliação de imóveis desenvolvendo modelos de regressão linear. Há uns 2 anos eu entendi que não estava bom para mim aonde eu estava. Minha zona de conforto blindava e me prendia a não crescer e conquistar algo maior. Tentei cursos de programação e foram muitos, de Python, JavaScript, Go, front-end e outros em que larguei todos pela metade, pois não achava que era para mim e me frustrava mais. A resposta estava meio que óbvia, que a análise / ciência de dados era o que eu realmente enchia os meus olhos. Até eu entrar na comunidade DS, foram longas noites inquietantes sobre o que fazer, qual caminho seguir, incomodado no platô que eu tinha chegado, perdido e sem norte. Iniciando meus estudos aqui, percebi o quanto isso completava toda a minha bagagem e experiência profissional. E também como eu sabia pouco, e ainda sei. Preciso continuar estudando muito, hahaha. Mas isso me trouxe pelo menos o conforto de me sentir no eixo, de volta ao caminho certo, na direção que eu queria estar. Dedicação aos estudos, resiliência, paciência e maturidade para abrir mão de momentos prazerosos foram sem dúvidas as atitudes mais difíceis destes últimos tempos nessa mudança de carreira e aprimoramento profissional. Com o tempo isso foi doendo menos, pois tinha o objetivo certo de me tornar cientista de dados. Tentei vários processos seletivos que nunca davam em nada. Não conseguia nem chegar na entrevista com o RH. Frustração, pessimismo, desesperança batiam na porta sempre. Até que eu consegui passar pela primeira vez em um longo processo de contratação. Comecei na redação, fui para a entrevista com o RH, teste psicotécnico, case técnico de ciência de dados para análise de insights e desenvolvimento de um modelo de previsão de doença respiratória. E por fim, a entrevista com o gestor da área, ainda meio que sem acreditar. Hahaha. Apesar disso, ainda tenho a síndrome do impostor em achar que não sei nada e serei desmascarado a qualquer momento. De não acreditar em mim, ansiedades, receios, sentimentos que acredito que fazem parte da vida de muitos nesse processo de mudança, do novo ao desconhecido. Mas o que eu tenho trabalhado em mim, e espero que reflitam também, é perceber o quanto eu avancei até aqui e o quanto eu ainda posso melhorar. Sei que estou longe de ser um ótimo cientista de dados, que precisa me aprimorar cada dia, mas decidi confiar no meu potencial e nunca desistir, pois desafios sempre virão. Na próxima segunda-feira, dia 3/2, dou o meu primeiro passo nesse novo ciclo como cientista de dados, convicto de que tudo que superei está valendo a pena. A Priscila comentou, que legal, Felipe, parabéns e muito sucesso. Henderson comentou, que massa, Felipe, feliz por você, sou iniciante aqui, mas histórias como a sua me dão um ar de esperança. Nicole, parabéns, Felipe, isso me inspira a continuar. Jadson, parabéns, muito feliz por seu sucesso. Emanuele, parabéns, Felipe, sucesso. E a Edna, parabéns, Felipe, desejo muito sucesso. O Felipe, ele conseguiu a vaga tão sonhada na área de dados, mesmo apesar das frustrações que foram principalmente causadas por empresas que nunca responderam às suas aplicações. Essa falta de resposta do mercado
fez o Felipe acreditar que não estava pronto o suficiente para o mercado. Porque as empresas nem se davam ao trabalho de responder e dizer o que estava faltando. Se ele foi declinado de um processo, se ele não conseguiu, o que é que estava faltando? E essa falta de saber o que é preciso para conseguir a vaga é o que angustia a maioria das pessoas. Se você já aplicou para alguma vaga do mercado e nunca foi respondido, você sabe do que eu estou falando. É extremamente frustrante a falta de resposta das empresas sobre o que falta para você finalmente conseguir. E não é nem o que falta para você conseguir naquela empresa, mas é o que falta para você conseguir uma oportunidade em qualquer empresa do mercado. Mas será que é só ter resiliência que dá certo? Será que aquele papo de coach do tipo, nunca desista dos seus sonhos, será que só isso é suficiente? E se eu disser para você que resiliência não é suficiente? Quantas pessoas esforçadas você conhece que nunca conseguiram avançar na carreira e continuam no mesmo lugar? O Felipe não foi só resiliente. Ele fez algo que a maioria dos candidatos não faz. Ou não faz porque não são instruídos a fazer. As escolas, as pessoas não instruem eles a fazer. Todos os candidatos, eles tentam chamar a atenção dos recrutadores somente com certificados. As pessoas acreditam ainda que os certificados têm a mesma força que tinham no passado. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos, com a tecnologia avançando, já não funciona mais assim. Existem outras coisas que têm muito mais peso do que um certificado. Até porque o certificado, ele comprova que você participou. Você pode ir em qualquer evento, você pode ir em qualquer lugar, a pessoa vai te emitir um certificado. O certificado já não garante mais que você aprendeu. E as empresas não querem mais pessoas que participam. Elas querem pessoas que aprenderam e saibam usar o conhecimento para realizar coisas dentro da empresa. A maioria das pessoas ainda acredita que certificados dão um diferencial no currículo. Elas se esforçam para conseguirem certificados, fazendo um monte de curso aleatório, mas o que elas querem mesmo, elas não conseguem, que é uma oportunidade na área e acabam desanimando com isso, infelizmente. Porque você se esforça, você tira os certificados, você coloca os certificados no LinkedIn e continua invisível. As pessoas não veem você. Os recrutadores não entram em contato. As empresas não buscam você para fazer um processo seletivo. Então, o que é que falta, então? Certificado não é um problema, qual que é o problema, então? Ninguém quer ficar colecionando certificados para sempre. Você quer uma oportunidade para ganhar um salário melhor. Seja na sua área ou em outra área, de preferência home office, fazendo algo que você gosta, certo? Esse é o seu objetivo final, não é ficar colecionando certificados. A boa notícia é que não é mais necessário ter dezenas de certificados de cursos aleatórios para chamar a atenção dos recrutadores. Os recrutadores hoje, eles buscam outra coisa. E você pode fazer a mesma coisa que o Felipe fez para se diferenciar no mercado e ser chamado para uma entrevista, ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo e conseguir uma vaga na área de dados como cientista de dados. Se você quer se destacar, assim como o Felipe, e conseguir a sua oportunidade na área de dados, desenvolva a mesma coisa que o Felipe fez, que foi um portfólio de projetos durante os seus estudos. Esse aqui é o portfólio de projetos do Felipe. Uma página web com as suas experiências, as suas habilidades, projetos de alto nível que indicam autoridade, conhecimento para passar segurança para os recrutadores, não só sobre o que ele aprendeu, mas o que ele consegue fazer com o que ele tem. Então, o Felipe tem um portfólio que foi construído dentro da formação profissional de ciência de dados da comunidade DS, onde ele descreve aqui um pouco sobre ele, um pouco das habilidades dele, um pouco sobre o que ele faz, as experiências que ele tem, um pouco sobre as habilidades, as ferramentas que ele aprendeu, os projetos de ciência de dados bem estruturados, com um problema de negócio claro, com um planejamento de execução bem definido, com todas as explicações técnicas de métodos gráficos e ferramentas que ele usou, e principalmente com o resultado financeiro que esse projeto aqui traz para a empresa. Tudo isso bem explicado, tudo isso já com os resultados para o recrutador ler durante o texto. Tem dentro do projeto as ferramentas que ele já utilizou. Tem um link Saiba Mais para a pessoa olhar o código, para a pessoa entender como exatamente ele fez. Tem todas as ferramentas e os métodos que foram utilizados. E assim ele vai listando os projetos que ele fez durante a formação profissional dele de ciência de dados da comunidade DS, sempre explicando o problema, sempre deixando claro o resultado, as ferramentas que ele usou, os métodos que ele desenvolveu, porque assim o recrutador vai olhar para ele e vai dizer, poxa, o Felipe tem algo a mais do que os outros candidatos. O Felipe, ele mostra não só os seus certificados, mas ele mostra o que ele é capaz de fazer com o conhecimento que ele tem através de um portfólio de projetos tão organizado e tão bem feito como esse aqui, onde em cada projeto ele vai mostrando cada vez mais as suas habilidades, cada vez mais o desenvolvimento daquilo que ele fez, cada vez mais o resultado prático do seu conhecimento. Não é sobre mais um certificado, não é sobre acumular conhecimento, é sobre você ser capaz de transformar o seu conhecimento em solução e que essa solução seja aplicável para dentro da empresa com potencial de gerar resultado.
Além disso, ele explica as experiências profissionais dele, os anos dele como engenheiro. Então, são os resultados que ele conseguiu dentro do trabalho dele de engenharia, mas atuando ali como dados. Ele mostra todos os resultados que ele teve ajudando em processos, ajudando em otimização, ajudando em automação. Tudo que ele fez dentro da experiência como engenheiro civil e que agrega para a empresa, que gerou valor para a empresa, ele descreve aqui nas experiências profissionais exatamente como eu ensinei ele a fazer durante a formação dele. Todas essas experiências, a forma como você coloca, a forma como você escreve sobre mim, a forma como você escreve os projetos, está tudo explicado no detalhe, exatamente como você tem que fazer, você só precisa adaptar para o seu contexto. E isso, então, traz para o Felipe um destaque perante os outros candidatos, obviamente, que só tem ali para apresentar um certificado. Esse portfólio aqui é o resultado da formação profissional em ciência de dados da comunidade 10 que o Felipe finalizou. Agora foi coroado, né, com sua vaga como cientista de dados pleno, que era o seu objetivo final. O objetivo final do Felipe não era criar um portfólio de projetos e certificados, mas criar o portfólio de projetos foi o meio pelo qual ele conquistou o objetivo final dele, que foi uma vaga no mercado. Então clica na descrição desse vídeo e agenda um call com um especialista de carreira do meu time para fazer uma avaliação do seu perfil e entender em qual profissão da área de dados você se encaixa melhor e qual seria o caminho para você desenvolver um portfólio como esse, com todos os passos e também com segurança.